Ela não quer o homem que lhe dá o mundo. Ela quer o homem que poderia lhe dar o mundo, mas escolhe não o fazer. Ela só ama verdadeiramente o homem que pode quebrar o ego dela e ir embora, se for preciso. E se você é o homem que está sempre disponível, sempre concordando, sempre esperando que ela veja o seu valor, você já foi esquecido. Você se tornou ruído de fundo na sinfonia da vida dela. Você é a nota previsível em uma melodia que ela anseia que seja complexa e cheia de surpresas. Bem-vindo ao canal Estoico Cru. Se você é novo por aqui, prepare-se, porque não estamos aqui para te contar contos de fadas. Estamos aqui para arrancar a venda dos seus olhos com a verdade nua e crua que a sociedade se esforçou tanto para esconder de você. E para os veteranos, os homens que já fazem parte desta legião, vocês sabem o que fazer. Vamos hypar este vídeo. Comente, curta, compartilhe. Mostre ao algoritmo que a verdade masculina tem um lugar, que homens de valor estão se levantando. Cada interação sua é um golpe no sistema que nos quer fracos e obedientes. E antes de mergulharmos no abismo, um recado rápido para os homens que estão prontos para ir além. Para aqueles que não se contentam com a superfície. Nós temos a nossa área de membros. É lá que o conteúdo mais denso, as estratégias mais avançadas e as discussões mais profundas acontecem. Se você leva a sério a sua transformação, se quer acesso a um conhecimento que não podemos compartilhar abertamente aqui, o link para se tornar membro está na descrição. Não é para todos, é apenas para os comprometidos. Agora, vamos ao que interessa. O que você está prestes a ouvir não é agradável. Não é fácil, mas vai mudar tudo se você estiver pronto. Disseram-lhe que, se a tratasse bem, fosse leal, respeitoso, se lhe desse o seu tempo, ela o amaria. Mas essa versão de você, a que se doa em excesso, a que espera que ela o escolha, a que troca presentes por validação, essa versão de você é a que ela abandona, sem olhar para trás. Você não está louco por se sentir confuso. Você não é fraco por se perguntar por que a garota que dizia se importar desapareceu quando você finalmente se importou também. Cada homem que está assistindo a isto já sentiu isso. Aquele nó no estômago quando ela começa a agir com frieza. Aquele silêncio depois de você ter derramado tudo o que sentia. Aquela sensação de ser bom e ainda assim não ser suficiente. Esta é a realidade em que a maioria dos homens vive. Mas hoje, nós puxamos a cortina. Falamos sobre controle. Falamos sobre desejo. Falamos sobre por que ela só te ama de verdade depois que você quebra o ego dela. Você foi condicionado a acreditar que o amor dela é um prêmio pela sua obediência, um troféu pelo seu bom comportamento. A verdade? O amor e o desejo dela são respostas instintivas a um tipo muito específico de poder. Um poder que não tem nada a ver com dinheiro ou status, mas tudo a ver com a sua capacidade de permanecer inabalável, de ser o centro do seu próprio universo, de possuir uma força interior tão sólida que a presença ou a ausência dela não consegue te mover. Ela não se apaixona pelo que você faz por ela. Ela se apaixona pelo que você representa. E o cara legal representa segurança, previsibilidade e, em última análise, tédio. O homem que quebra o ego dela, por outro lado, representa um desafio. Ele representa um padrão. Ele representa a montanha que ela deve escalar, não o jardim que ela pode pisotear. Quebrar o ego dela não significa ser cruel, abusivo ou desrespeitoso. Esqueça essa interpretação infantil. Quebrar o ego dela significa demonstrar, através de ações e não de palavras, que o seu mundo, a sua missão, os seus padrões e o seu respeito próprio são mais importantes do que a validação dela. Significa ter a coragem de dizer não. Significa ter a força para se afastar quando seus limites são desrespeitados. Significa mostrar a ela que o seu afeto é um privilégio que deve ser conquistado e mantido, não um direito que ela possui simplesmente por ser bonita. O ego dela é a crença de que ela pode controlar o seu estado emocional com a sua aprovação ou desaprovação.
É a presunção de que a atenção dela é o prêmio final pelo qual você deve competir. Quando você quebra esse ego, você não a está quebrando. Você está libertando-a da ilusão do poder dela sobre você e, paradoxalmente, é nesse momento que ela se sente segura. Segura não porque você é um cachorrinho treinado, mas porque ela está na presença de um homem de verdade, um homem cujo quadro de realidade é mais forte que o dela. Ela pode finalmente relaxar sua postura de controle e render-se à sua liderança masculina, algo que ela anseia em um nível primitivo, mesmo que sua mente moderna e programada lute contra isso. Neste vídeo, vamos dissecar cada camada dessa dinâmica brutal. Vamos explorar os mecanismos psicológicos que fazem com que a bondade seja punida e a força seja recompensada no jogo da atração. Vamos desvendar por que os testes dela são projetados para te destruir e como passá-los sem esforço. Vamos entender por que sua previsibilidade é o veneno que mata o desejo dela lentamente. E o mais importante, vamos te mostrar como se tornar o homem que ela não apenas ama, mas respeita profundamente, o homem que ela não consegue e nem quer substituir. Prepare-se, porque a pílula vermelha da realidade pode ser amarga, mas é a única coisa que vai te libertar. Fique comigo até o final, porque cada tópico que vamos abordar é um tijolo na construção da sua fortaleza interior. Tópico 1. Ela te testa para te controlar. Ela não te testa porque quer te entender. Ela te testa porque quer te controlar. Vamos deixar isso absolutamente claro desde o início. Desde o primeiro momento em que ela sente a sua atenção sobre ela, desde o primeiro olhar, a primeira conversa, um cálculo subconsciente já está em andamento. Ela está medindo, pesando, avaliando. Que parte de si mesma ela pode reter para fazer você perseguir? Quão rápido você vai ceder se ela ameaçar se afastar? Cada interação é um dado sendo coletado. Você acha que está tendo uma conversa? Ela está conduzindo uma entrevista para o cargo de homem que orbitará ao seu redor. Ela está observando sua reação quando ignora sua mensagem por horas, apenas para responder com um oi monossilábico. Ela não estava ocupada. Ela estava conduzindo um experimento. O que você faz? Você manda outra mensagem? Você pergunta se está tudo bem? Você posta algo passivo-agressivo nas redes sociais? Ou você nem percebe porque está ocupado construindo seu império? A sua reação é a resposta. Se você reage com ansiedade, você falhou. Você comunicou que o tempo e a atenção dela são mais valiosos que os seus. Você pensa que ela quer segurança emocional. Não nesse estágio. Ela quer superioridade emocional. Cada momento de tensão que você sente ao redor dela é intencional. Cada atraso, cada mudança de humor inexplicável, cada comentário passivo-agressivo é uma armadilha disfarçada de intimidade. É um sistema que ela aprendeu desde muito jovem, talvez observando a mãe, as amigas, os filmes. Como condicionar os homens à obediência, brincando com afeto e ausência como um interruptor de luz. Ela flerta e depois se retira. Ela compartilha algo vulnerável e depois desaparece. Ela diz que ama a comunicação, mas te pune com silêncio quando você é direto sobre suas intenções. Você chama isso de sinais confusos. Ela chama isso de calibração. Ela está te calibrando para ver até onde pode te empurrar. E se você perseguir essa confusão por tempo suficiente, você deixa de ser um homem com uma direção. Você se torna um garoto procurando por aprovação. Você troca seus limites pelos farelos de atenção dela. Você tenta decodificar seus humores, consertar o dia ruim dela, reconquistar a versão dela que foi doce por um momento. Mas aquela versão dela só existiu para te atrair. Aquilo foi a isca. O teste real começou no momento em que você se importou. Porque agora ela quer saber. Você abandonará o seu centro para agradar o caos dela? Você abrirá mão da sua verdade para tê-la de volta? Você sacrificará seu respeito próprio no altar da validação dela? Ela nunca dirá isso em voz alta, mas ela não quer ser a coisa mais importante na sua vida.
Ela quer ver se ela pode se tornar a coisa mais importante na sua vida. A diferença é crucial. Ela não quer sua devoção incondicional. Ela quer a sua rendição. Ela quer ser a droga e você, o viciado. E se você cede, se você entrega esse poder, ela perde o respeito. Não porque você foi fraco, mas porque você permitiu que o roteiro dela se tornasse a sua realidade. Porque ela sente em um nível visceral quando um homem perdeu sua missão, quando a atenção dele não é mais dele para controlar, quando a energia dele não se move mais para frente, mas circula em torno dela, esperando por mais uma dose de afeto. Ela não quer um parceiro no crime. Ela quer o poder de definir os termos do crime. E ela ganha esse poder cada vez que você reage. Cada vez que você se explica, se justifica, pede desculpas por algo que não fez. Cada vez que você quebra seus próprios padrões apenas para mantê-la por perto. O que você chama de ser um bom homem, um homem compreensivo, ela vê como um sinal de que ela te tem enrolado no dedo dela. E uma vez que você está lá, uma vez que ela sabe que pode puxar suas cordas com um olhar ou um beicinho, você não é mais o igual dela. Você é o animal de estimação dela. E aqui está a parte mais brutal. Ela sentirá nojo do controle que tem sobre você. Porque, no fundo, ela queria que você liderasse. Ela queria que você mantivesse o quadro, que resistisse às suas tempestades emocionais. Ela queria sentir a força de um homem que não se abala, que não pode ser manipulado. Ela queria se chocar contra a sua realidade e encontrar uma parede de pedra, não uma porta giratória. Mas quando você cedeu, quando tentou raciocinar com os humores dela, quando implorou para ela conversar, quando a tornou o sol emocional em torno do qual seu universo girava, ela soube que venceu. E nessa vitória, ela perdeu o desejo. A caçada acabou. O prêmio foi conquistado com muita facilidade. Se isso soa familiar, é porque é a história de milhões de homens que amaram com sinceridade e foram punidos por isso. É a dor que vem de não conhecer as regras do jogo. E agora você sabe. Os testes dela nunca foram sobre conexão. Eles sempre foram sobre controle. E a menos que você recupere seu poder, a menos que você se torne o homem que não se abala com manipulação e não se move por drama, você continuará jogando um jogo que nunca foi feito para você vencer. A única maneira de vencer é não jogar o jogo dela. É criar o seu próprio, com as suas próprias regras, e convidá-la para ele. E a primeira regra do seu jogo é: meu equilíbrio emocional não está à venda. Agora eu quero que você comente aqui embaixo. Qual foi o teste mais óbvio que uma mulher já te aplicou e como você reagiu? Seja honesto. Vamos expor esses padrões. Comente a sua história. Tópico 2. Caras legais despertam a indiferença. Dela você acha que ela te deixou porque não viu o seu valor. Mas a verdade é mais brutal. Ela viu o seu valor muito cedo, com muita clareza, e ficou entediada. Porque o cara legal revela tudo rápido demais. Seus sentimentos, seus planos, suas fraquezas, seu afeto. Ele oferece sua alma em uma bandeja de prata no primeiro encontro e se pergunta por que ela vai embora apenas com um educado "obrigada". Você foi ensinado que ser gentil, atencioso e emocionalmente disponível te tornaria desejável. Que se você apenas provasse o quão seguro você era, o quão amoroso, o quão pronto para um futuro, ela te escolheria. Mas ela nunca pediu por provas. Ela nunca te pediu para explicar suas intenções. Ela queria sentir algo que não pudesse prever. E você, em sua ânsia de ser aceito, tornou-se transparente, previsível, um manual ambulante de boas maneiras, textos longos e planos feitos cedo demais. Ela sabia o que você diria antes de você dizer. Ela sabia que você responderia antes mesmo de ela apertar enviar. Ela sabia que você apareceria, pagaria a conta, ouviria seus problemas, a adoraria e a perdoaria antes que ela fizesse qualquer coisa para merecer isso. Você não a desligou porque não era suficiente. Você a desligou porque não havia mais nada para ela descobrir.
E sem mistério não há desejo. Sem desafio não há valor percebido. Você se tornou disponível e ela interpretou isso como desespero emocional. Você achou que consistência era amor. Ela sentiu como obrigação. Você deu mais e ela te respeitou menos. Você planejou o encontro, comprou o presente, escreveu o poema e ela passou pelas suas mensagens como se fossem uma notificação de aplicativo, sem importância. Não porque ela seja má. Não a veja como uma vilã. Veja-a como um ser instintivo. Ela é programada, em um nível que transcende a lógica, a ser atraída por aquilo que não é certo, por aquilo que ela não pode controlar completamente. E a certeza é a única coisa com que você a inundou. Você removeu todas as incógnitas, todas as dúvidas, toda a tensão. E ao fazer isso, você também removeu o espaço emocional onde a atração cresce. A atração é como uma planta que precisa de sol e sombra. Você deu a ela 24 horas de sol e a queimou. Ela quer conquistar seu afeto. Ela quer se perguntar se você é totalmente dela. Ela quer sentir o peso da sua atenção como algo raro, valioso, não como algo que jorra de uma torneira quebrada, independentemente do comportamento dela. Mas você nunca deu isso a ela. Você deu tudo de uma vez. Não porque você era generoso, mas porque você estava com medo. Medo de perdê-la. Medo da rejeição. Medo de que ela pudesse ver o verdadeiro você, com suas falhas e sua escuridão, e ir embora. E então você performou. Você otimizou. Você se moldou ao que achava que ela queria. Você mostrou a ela o seu melhor e escondeu a sua verdade. E ela viu. Ela sentiu a inautenticidade. Ela sentiu a performance. E ela foi embora. Não porque você não era bom o suficiente, mas porque você nunca foi real o suficiente. Ela não quer uma versão ensaiada de você. Ela quer o você que não explica cada sentimento. O você que vive plenamente mesmo quando ela não está assistindo. O você que pode se afastar sem culpa, porque seu mundo não desmorona sem ela. Mas em vez disso, você a tornou o centro do seu valor. Você esperou. Você perseguiu. Você se desculpou por coisas que não eram sua culpa, apenas para mantê-la calma. E ao fazer isso, você deixou de ser um homem que ela poderia admirar e se tornou um homem que ela poderia gerenciar. E ela não é programada para amar o que ela gerencia. Ela é programada para amar o que a lidera. É por isso que ela continua voltando para aquele que nem sempre está disponível, que às vezes diz não, que às vezes desaparece. Porque ele não entrega seu tempo de graça. Ele a faz merecê-lo. E no ato de merecer, ela sente o tipo de atração que nunca sentiu com você. Ela se sente investida. Ela lutou por aquilo, então aquilo tem valor. Você deu a ela um castelo de graça e ela o tratou como um barraco. Ele deu a ela um tijolo e a fez trabalhar por ele. E ela o trata como a pedra fundamental de uma catedral. Essa é a verdade que ninguém te conta. Que o amor não nasce da segurança total. Nasce da emoção da perseguição, do desafio, da conquista. E se você não a faz perseguir, se não a faz se perguntar, se não lhe dá algo que ela precise alcançar, você sempre será o homem a quem ela agradece por ser tão gentil, antes de partir para encontrar alguém que a faça se sentir viva. O cara legal é o porto seguro onde ela descansa entre as viagens, com os piratas que realmente a fascinam. E você precisa decidir se quer ser o porto ou o pirata. A pergunta para você é, você já se pegou agindo como o cara legal e viu a atração dela desaparecer diante dos seus olhos? Comente transparente, se você já cometeu o erro de revelar tudo cedo demais. Tópico 3. A previsibilidade mata a atração. Não existe maneira mais rápida de morrer aos olhos de uma mulher do que se tornar previsível. Pense nisso. Você acha que aparecer todos os dias, mandar mensagem de bom dia religiosamente, planejar todas as noites de sexta-feira, elogiá-la regularmente, estar emocionalmente aberto, verificar constantemente como ela está, dizer a ela o quanto você se importa, o quão bonita ela é, o quão pronto você está para dar tudo a ela. Você acha que isso conquista o coração dela? Você acredita que a lealdade será retribuída com amor.
Você pensa que a consistência garante a conexão, mas você está operando com um manual de instruções que foi escrito para um mundo que não existe. Ela não é programada para responder à rotina com afeto. Ela é programada para perseguir o que não pode compreender totalmente. Quanto mais ela pode te prever, menos ela pode te desejar. E ela nem sabe disso conscientemente. Está enterrado em seus instintos, bem abaixo de todas as palavras sobre querer um cara legal, um cara estável, um cara consistente. Mas observe as ações dela, não as palavras. As ações nunca mentem. Observe o que acontece no momento em que ela entende completamente o seu padrão. No segundo em que ela sabe como você responderá, como reagirá, quando você enviará uma mensagem, o que dirá, o que fará a seguir, você se torna invisível. A atenção dela se desvia. O tom dela muda. O calor dela desaparece. Não porque você fez algo errado, mas porque você fez tudo sempre igual. Você matou a curiosidade dela. Você removeu o mistério. E uma vez que ela te conhece bem demais, uma vez que você entregou a ela o mapa completo da sua paisagem emocional, ela se sente como se estivesse em uma casa, sem portas trancadas, sem cômodos secretos, sem tesouros escondidos. E ninguém explora o que já conquistou. A exploração termina e o tédio começa. O tédio é o assassino silencioso da atração. É um veneno lento que você mesmo administra, pensando que é um remédio. Isso não é sobre jogar jogos. Isso não é sobre reter amor ou ser desonesto. Isso é sobre se tornar o tipo de homem que está tão fundamentado em si mesmo, tão focado em sua direção, tão alinhado com seus próprios valores que sua atenção é conquistada, não distribuída gratuitamente como panfletos na rua. No momento em que você a coloca à frente do seu caminho, à frente dos seus padrões, à frente da sua própria evolução, você passa de ser a jornada para ser uma parada ao longo do caminho. Você se transforma de um desafio em um conforto, e o conforto gera indiferença. O conforto é o primo do tédio. Pense em todas as vezes que você cancelou seus planos para ficar com ela. Cada vez que respondeu instantaneamente, como se estivesse esperando ao lado do telefone. Cada vez que disse sim quando queria dizer não. Cada vez que manteve a paz, em vez de falar a sua verdade. Você pensou que estava sendo respeitoso, maduro, um bom parceiro. Ela se sentiu sufocada pela facilidade com que podia controlar a temperatura da sua presença. Ela sentiu que não havia um verdadeiro você ali, apenas um reflexo do que você achava que ela queria. E aqui está a parte que corta mais fundo. Ela pode até ter chorado quando você se afastou. Ela pode ter dito que sentia sua falta, que precisava de você, implorado para você voltar. Mas isso não era amor. Era o pânico de perder alguém que ela podia controlar. Era o viciado em ego, sentindo a abstinência da sua fonte de validação. E quando você voltou, quando retomou de onde parou, deu tudo a ela novamente, o ciclo se repetiu. Por quê? Porque ela nunca teve que lutar pelo seu afeto. Ela nunca teve que se perguntar se você ficaria. Ela nunca teve que conquistar o seu amor. E qualquer coisa dada com muita facilidade é valorizada da mesma forma, barata. Se você é sempre quem inicia, sempre quem aparece, sempre quem empurra o relacionamento para frente, você não está em um relacionamento. Você está em uma dívida emocional. E ela está coletando sem dar nada em troca. A verdade é brutal. Os homens em quem ela pensa, sonha, persegue, eles não são os que preencheram o mundo dela. São os que a fizeram se perguntar se ela era boa o suficiente para se encaixar no mundo deles. Você precisa se tornar esse homem. Não fingindo, não manipulando, mas entrando tão profundamente em seu próprio propósito, em seu próprio autorrespeito, em sua própria direção. E a presença dela em sua vida é um bônus, não a sua linha de base. Você precisa parar de se repetir, parar de se explicar, parar de tentar provar seu valor. Deixe-a sentir o espaço. Deixe-a alcançar. Deixe-a perseguir. Se ela não consegue te encontrar às vezes, que isso seja parte do seu poder. Se ela sente sua falta, deixe-a sentir a distância.
E se ela for embora porque você parou de aparecer da maneira que ela esperava, então você nunca foi amado. Você foi tolerado. E o homem que é tolerado nunca é respeitado. Previsibilidade não é paz, é morte emocional. E se você continuar a oferecê-la, não se surpreenda quando ela procurar por vida nos braços de alguém menos disponível, menos conhecido, alguém que nunca ofereceu o mundo, mas a fez trabalhar para ganhar o seu tempo. Quero que você pense na sua rotina. Quão previsível você é? Comente padrão se você reconhece que caiu na armadilha da previsibilidade e está pronto para quebrar esse ciclo. Tópico 4. O caos emocional. Desperta o desejo, ela não anseia pela paz. Ela anseia pelo contraste. Preste muita atenção aqui, porque este é um conceito que a maioria dos homens entende errado e acaba se tornando tóxico. Não estamos falando de violência, de abuso, de caos pelo bem da dor. Estamos falando do tipo de contraste que a mantém acordada à noite, se perguntando onde ela realmente está com você. Esse contraste é o fogo do qual ela não consegue se afastar. É a montanha-russa emocional que a faz se sentir viva. Quando você lhe dá muita certeza, muita presença, muita acessibilidade emocional, você remove a própria coisa que agita a atração dela, a imprevisibilidade. Ela precisa sentir que está descobrindo uma nova parte de você cada vez que está por perto. Ela precisa sentir tensão, a tensão sutil, quase imperceptível, que vem de não saber se você sempre dirá sim, se sempre estará lá, se sempre a perseguirá. Isso é o que acende o desejo nela. Não porque ela seja quebrada ou disfuncional, mas porque toda a sua paisagem psicológica é programada para responder à incerteza com investimento emocional. Pense nos filmes que ela assiste, nos livros que ela lê. São histórias de amor estáveis e previsíveis? Ou são repletas de tensão, de será que eles vão ficar juntos? E de obstáculos, de drama? A ficção que ela consome revela o que seu subconsciente anseia. Aquele homem que às vezes desaparece, que às vezes diz não, que a deixa se perguntando se ele ainda se importa. Ela sonha com ele. Ela fala sobre ele com as amigas. Ela escreve sobre ele em seu diário. Não porque ele a trata bem. Muitas vezes ele não trata. Mas porque ele aciona aquela parte antiga de seu cérebro que não consegue desviar o olhar do que é incerto. Ele cria um loop aberto em sua mente. E a mente dela trabalhará incansavelmente para fechar esse loop, o que significa pensar nele constantemente. Você não precisa ser tóxico para inspirar isso. Você não precisa jogar jogos mentais de forma consciente e maliciosa. Mas você precisa ser elusivo em sua energia. Você precisa ser um homem cuja atenção é conquistada, não presumida. Quando ela não sabe o que você vai dizer a seguir, ela se inclina para ouvir. Quando ela não sabe se ainda está em sua mente, ela verifica suas redes sociais, ela manda uma mensagem. Quando ela não se sente totalmente segura em sua posse, ela trabalha pela conexão. E quanto mais ela trabalha, mais investida ela se torna. O esforço justifica o valor. Se ela se esforça por você, sua mente conclui que você deve ser valioso. É uma dissonância cognitiva. Essa é a dinâmica que cria a obsessão. Não a estabilidade, não a reafirmação constante. É a mesma razão pela qual ela verifica o telefone dezenas de vezes depois de enviar uma mensagem para um cara de quem ela realmente gosta. É a mesma razão pela qual ela persegue o homem que posta stories, mas não responde às suas mensagens. O corpo dela responde à falta de controle com uma obsessão emocional. Ela se torna um detetive tentando resolver o mistério que é você. E o homem que sabe disso, que entende que sua energia é uma moeda valiosa, aprende a usá-la com sabedoria. Ele não corre para responder. Ele não se explica demais. Ele não derrama seus pensamentos e sentimentos para mantê-la aquecida. Ele a deixa sentir sua distância, não porque ele é cruel, mas porque ele é intencional. Porque ele sabe que ela tem que ganhar seu caminho para o mundo dele, não receber um passe livre.
A maioria dos homens afoga as mulheres em consistência. Eles pensam que quanto mais aparecem, mais são escolhidos. Mas isso não é amor. É sufocamento emocional. E isso a empurra para longe, porque ela não sente o espaço para sentir sua falta. Ela não sente a fome de te ver. Ela não sente a tensão que a faz sonhar. Você quer que ela te deseje? Pare de ser tão fácil de encontrar. Pare de ser tão rápido em perdoar. Pare de ser tão ansioso para agradar. Seja o homem que cria espaço e a deixa caminhar para dentro dele. Seja o homem que valoriza sua própria energia e não a oferece a alguém que não provou que a merece. Essa é a diferença entre o amor que se apaga e o amor que dura. Não é a segurança, não é a certeza, mas um desequilíbrio controlado. A arte de estar presente sem ser previsível. O poder de ser sentido sem ser totalmente explicado. A habilidade de deixá-la perseguir, de deixá-la trabalhar, de deixá-la se perguntar. E ao fazer isso, deixá-la cair tão profundamente em você que nenhum outro homem parecerá suficiente novamente. Porque ela não se apaixona pela estabilidade. Ela se apaixona pela tensão. Ela não ama aquele que diz, eu sempre estarei aqui. Ela ama aquele que a faz perguntar, será que ele vai ficar? E nessa pergunta, ela se torna sua. Não através da garantia, mas através da obsessão. Pense em um momento em que você criou essa tensão sem querer, talvez se afastando por estar ocupado, e viu a atração dela aumentar. Comente tensão se você já testemunhou esse poder em primeira mão. Tópico 5. Homens indisponíveis criam vício. Você já viu isso com seus próprios olhos. Aquele cara que mal aparece, que esquece o aniversário dela, que desaparece por dias e retorna como se nada tivesse acontecido. E, no entanto, ela o persegue como se ele guardasse a chave da alma dela. Você a viu chorar por ele, perder o sono por ele, defendê-lo quando as amigas a alertaram e correr de volta para ele mesmo quando ele lhe dava quase nada. E você estava lá, ao lado, dando a ela seu tempo, sua atenção, sua lealdade, seu conforto. E ela mal olhou na sua direção. Não porque você estava errado, não porque lhe faltava algo, mas porque você estava totalmente presente. E a presença total, sem escassez, torna-se ruído de fundo. Ela não se sentiu atraída por você porque já tinha tudo de você. Seus instintos não precisaram trabalhar. Sua mente não precisou se perguntar. Suas emoções não precisaram se esticar. Você estava lá, sempre, e isso matou o desejo dela. A previsibilidade de sua presença tornou você comum. Enquanto isso, o homem que não lhe dava respostas, que nunca confirmava o que sentia, que estava ocupado demais perseguindo sua própria vida para se explicar, esse homem se tornou a obsessão dela. Não porque ele era melhor que você, mas porque ele estava ausente o suficiente para acionar o anseio dela. A energia dele nem sempre estava lá. As palavras dele eram imprevisíveis. A aprovação dele era incerta. E nessa ambiguidade emocional, a mente dela se iluminou como uma máquina de caça-níqueis, viciada na possibilidade da próxima recompensa. Ela não estava viciada no amor dele. Ela estava viciada na chance de conquistá-lo. No pico de dopamina do talvez hoje ele responda. Talvez esta noite ele me chame para sair. Talvez desta vez ele fique. Cada talvez se tornou uma faísca. Cada atraso se tornou uma razão para se agarrar. Cada distância inexplicada se tornou um quebra-cabeça que o coração dela precisava resolver. Você ofereceu clareza e ela não sentiu nada. Ele ofereceu confusão e ela não conseguiu se afastar. Isso não é disfunção. É design, é o princípio da recompensa intermitente. É o mesmo mecanismo que vicia as pessoas em jogos de azar e redes sociais. Se a recompensa, a atenção dele viesse toda vez, ela se tornaria previsível e chata. Se nunca viesse, ela desistiria. Mas como vem de forma intermitente e imprevisível, ela vicia. Ela fica presa em um ciclo de esperança e decepção que é quimicamente viciante. Esta é a verdade brutal que a maioria dos homens nunca ouve. O investimento emocional de uma mulher muitas vezes se aprofunda não através do conforto, mas através do contraste e da incerteza.
E o homem que retém o suficiente para mantê-la na dúvida, não por crueldade, mas por ter padrões e uma vida própria, torna-se o homem ao qual ela se apega. Por quê? Porque ele não está desesperado pela validação dela. Porque ele não precisa que ela o entenda para se sentir completo. Porque o mundo dele não encolhe quando ela se afasta. E nessa independência ela vê um valor imenso. Porque, no fundo, ela não quer ser o centro do seu universo. Ela quer conquistar um lugar de honra nele. E se ela não precisa conquistar, ela não vai valorizar e, eventualmente, não vai ficar. É por isso que o homem que está ligeiramente fora de alcance, emocionalmente em camadas, difícil de prever completamente, se torna aquele que ela não consegue substituir. Porque ele não está disponível para qualquer uma. Porque a atenção dele não é distribuída, é conquistada. Porque cada vez que ela consegue um pedaço dele, ela sente que encontrou o ouro. E quando ela não sabe se vai conseguir mais, ela persegue. Ela investe. Ela se apega. A razão pela qual ela é viciada no homem que desaparece não é porque ela ama a dor. É porque seu sistema emocional é treinado para lutar pelo que é incerto e escasso. E se você quer se tornar inesquecível, você precisa parar de ser emocionalmente gratuito para qualquer pessoa que sorri para você. Você precisa ser escasso, não como uma estratégia, mas como um subproduto natural de uma vida bem vivida. Porque seu tempo é sagrado, porque sua energia é cara, porque seu foco pertence ao seu propósito, não a qualquer um que exija sua atenção sem provar seu valor. Quando você começar a viver assim, verá como rapidamente elas voltam, como rapidamente se inclinam, como rapidamente se perguntam o que mudou. E a verdade é que tudo mudou. Você deixou de ser o homem que se doava em excesso e se tornou o homem que permitia que os outros o conquistassem. Isso não é manipulação, é valor, é autorrespeito. E as mulheres não ficam onde são constantemente presenteadas sem motivo. Elas ficam onde sentem que podem crescer, onde são desafiadas. E o crescimento só acontece quando o homem que ela deseja não está sempre disponível, mas sempre vale o esforço. Ele é o prêmio. E prêmios não se oferecem de graça, eles são conquistados. Pense nisso. Você tem sido um recurso abundante ou escasso? Comente escassez se você entende que seu valor está ligado à sua indisponibilidade controlada. Tópico 6. A estabilidade a faz se sentir. Presa ensinaram-lhe que, se você fosse estável, calmo, solidário, sempre presente, ela se sentiria segura. E nessa segurança, ela construiria um lar com você. Então você seguiu o roteiro. Você apareceu toda vez que ela precisou. Você ouviu os desabafos dela sobre o chefe, as amigas, a família. Você consertou as coisas que ela nem pediu para você consertar. Você a lembrou de que ela era linda quando ela não acreditava. Você a abraçou quando ela chorou por causa de outro homem do passado. Você a tranquilizou quando seus traumas a fizeram te afastar. Você pensou, se eu lhe der paz, ela finalmente vai parar de correr. Mas em vez disso, ela foi embora. Ou ela se tornou distante, ou parou de rir das suas piadas, ou começou a precisar de espaço. E você ficou lá, confuso, perguntando a si mesmo, por quê? Eu dei a ela tudo o que eu tinha. Eu a fiz se sentir segura. Sim, você a fez. Mas você o fez cedo demais, com muita facilidade, de forma muito completa. Você não a ofereceu uma jornada. Você lhe deu um destino que ela não conquistou. E o que ela antes admirava como sua força, ela agora sente como um fardo. Porque na segurança que você forneceu, não havia mais fogo, nem mais arestas, nem mais atração, apenas calma, apenas conforto. Enquanto ela dizia com a boca que queria um homem que não a machucasse, ela ficava acordada à noite pensando naquele que a machucou. Porque com ele ela sentiu algo intenso, algo incerto, algo que a fez se sentir viva. Sua segurança, em contraste, parecia uma gaiola dourada, não porque a gaiola fosse ruim, mas porque não tinha limites. Você fez do seu mundo o mundo dela, e ela se sentiu presa nessa responsabilidade. Presa em suas expectativas de que ela deveria apreciar essa segurança.
presa em um amor que nunca a fez trabalhar, que nunca a desafiou a ser melhor. Você removeu o desafio. Você removeu a polaridade. E ao fazer isso, você removeu o desejo dela. A atração vive na polaridade, a dança entre o masculino e o feminino. O masculino é a rocha, a direção, a estabilidade. O feminino é o fluxo, o caos, a emoção. Quando você se torna excessivamente complacente, focado apenas em fazê-la feliz, você abandona sua polaridade masculina. Você se torna fluido como ela, e dois polos iguais se repelem. Ela parou de se arrumar para você. Ela parou de mandar a primeira mensagem. Ela parou de tentar. Por quê? Porque ela sabia que não precisava. Porque seu amor era incondicional. Não de uma forma nobre e elevada, mas de uma forma desesperada e sem padrões. Porque mesmo quando ela se afastava, você se inclinava mais. Mesmo quando ela esquecia de dizer obrigado, você ainda aparecia com flores. Mesmo quando ela te desrespeitava sutilmente, você justificava. Dizia a si mesmo que era só o jeito dela. Você disse a si mesmo que estava sendo maduro, que estava dando espaço, que homens de verdade permanecem firmes. E sim, homens de verdade permanecem firmes, mas eles não abandonam sua dignidade em nome da paz. Eles não ignoram suas próprias necessidades apenas para manter uma mulher por perto. Eles não deixam sua presença emocional ser tratada como algo garantido. Você pensou que estava sendo uma rocha, mas para ela você se tornou um capacho. E não porque ela seja cruel, mas porque a natureza humana, tanto masculina quanto feminina, valoriza o que é conquistado, não o que é garantido. Você não a fez se sentir sortuda por ter você. Você a fez sentir que você sempre estaria lá, não importa o que acontecesse. E esse tipo de certeza emocional, quando dada cedo demais e com muita frequência, torna-se invisível e, pior, sufocante. Você quer que ela se sinta segura? Então seja estável, mas com limites de aço. Seja calmo, mas não sempre disponível. Seja solidário, mas nunca à custa da sua missão, da sua saúde mental ou do seu respeito próprio. Deixe-a sentir que seu amor é profundo, mas não automático. Que ele deve ser nutrido, respeitado, valorizado. Caso contrário, ela amará a ideia de você, o conforto que você proporciona, mas se sentirá sufocada sob o peso da sua devoção. Ela procurará em outro lugar pela emoção que não encontra mais em você. E você ficará sentado, se perguntando por que ser bom não foi bom o suficiente. Nunca foi sobre ser bom, foi sobre ser valioso. E o valor no mundo do desejo está ligado ao que é raro, não ao que é consistente. Você quer mudar o mundo dela? Então pare de tentar ser o tudo dela. Seja o algo que ela precisa alcançar. Alguém com quem ela precisa crescer para permanecer. Alguém que ela deve respeitar para receber. É assim que você torna a segurança magnética. Não por se doar em excesso, mas por proteger seu valor tão profundamente que quando você oferece sua estabilidade, ela sabe que aquilo significa tudo. Porque não é algo que vem para qualquer uma. Seja honesto consigo mesmo. Sua estabilidade se tornou um conforto ou uma gaiola? Comente limites. Se você está pronto para construir uma estabilidade que atrai, em vez de sufocar. Tópico 7. Torne-se o homem que ela não pode substituir. Homem que ela não pode substituir não é o que a amou mais. Não é o que apareceu primeiro. Não é o que ficou durante todas as tempestades. Ele é aquele que ela nunca pôde compreender totalmente. Nunca pôde possuir totalmente. Nunca pôde decodificar totalmente. Ele é o homem que se movia pela vida com tal clareza, tal certeza, tal presença ancorada, que até mesmo o afeto dela era um convidado no mundo dele, não uma garantia. Ela não se lembra do homem que respondeu a todas as mensagens, que mudou sua agenda, que disse sim para tudo. Ela se lembra do homem que a olhou nos olhos e disse não sem se explicar. Ela se lembra do homem que se afastou sem raiva quando ela cruzou o limite dele. Ela se lembra daquele que a abraçou sem necessidade, a amou sem medo e a deixou ir sem implorar. Porque aquele homem estava completo sozinho. Não solitário, mas completo.
não procurando, mas escolhendo. E em um mundo cheio de homens que se curvam à vista das lágrimas dela, que perseguem ao primeiro sinal de afastamento, que dobram seus valores por uma chance de amor, ele foi o único que manteve a linha. Aquela linha, aquela fronteira invisível entre ele e o mundo, entre seus valores e as emoções dela, entre sua missão e a validação dela. Aquela linha o tornou insubstituível, porque toda vez que ela tentava testá-lo, ela não encontrava raiva, nem resistência reativa, mas quietude, presença, um tipo de dignidade inabalável que a fazia questionar a si mesma, que a fazia respeitá-lo mesmo quando não concordava com ele, e esse respeito se transformou em desejo, porque o desejo não nasce no conforto, nasce na admiração. E ela estava admirada com o homem que não se perdeu por ela. Ele não tentou impressioná-la com grandes gestos. A própria existência dele era impressionante. Ele não decorou sua dor com charme para parecer mais palatável. Ele não abriu seu coração para os indignos. Ele vivia de forma simples, plena, sem pedir desculpas por ser quem era. Ele ia para a academia não por estética para agradá-la, mas porque a disciplina era seu modo de vida. Ele escrevia suas metas não para ser admirado, mas porque a estrutura dava direção ao seu espírito. Ele se construía não para aplausos, mas para alinhamento interior. E nesse alinhamento ela se viu desejando mais. Não mais do que ele lhe dava, mas mais do que ele representava. Ele se tornou um símbolo, não apenas de masculinidade, mas de autorrespeito. E toda vez que ela ia embora, ela voltava. Não porque ele pedia, não porque ele esperava, mas porque ela não conseguia substituir a sensação de estar perto de um homem que não precisava dela, que não implorava, que não perdia o sono tentando fazê-la ficar. Esse é o homem que você deve se tornar. O homem que está contente na solidão. O homem que constrói em silêncio e deixa o sucesso fazer o barulho. O homem que fala apenas quando suas palavras estão enraizadas na verdade, não no medo. O homem cuja presença é um presente, não uma oferta desesperada. Você pensa que o amor é sobre fazer mais. Não é. É sobre ser mais. Mais quieto, mais claro, mais inabalável. Ela pode substituir suas flores. Ela pode substituir seus jantares. Ela pode substituir seus elogios. Mas ela não pode substituir a sensação de estar na presença de um homem que sabe quem ele é, para onde está indo e que não será desviado de seu caminho. Isso é o que fica. Isso é o que perdura. Isso é o que a faz rolar por fotos antigas, reler mensagens antigas, sonhar com você quando está deitada ao lado de outra pessoa. Porque sua energia, seu quadro, sua essência, isso a marcou. E nenhum homem que vier depois de você, não importa quão barulhento ou disponível, ou rico ou charmoso, parecerá suficiente. Porque ela uma vez esteve ao lado de um homem que não dava nada que não quisesse dar, que aparecia apenas quando queria, que ia embora quando não era honrado. E esse tipo de homem não se encontra duas vezes. Então, construa-se implacavelmente. Guarde seu tempo como um reino. Recuse o acesso ao seu coração como se fosse terra sagrada. Seja lento para dar, rápido para sair quando desonrado, impossível de manipular. Seja calmo, mas nunca suave. Seja gentil, mas nunca fraco. Deixe sua força ser silenciosa e seus limites barulhentos. Deixe seu amor ser profundo, mas nunca gratuito. E quando ela finalmente entender o que teve e perdeu, quando o barulho se dissipar e a emoção da novidade morrer, ela se lembrará do único homem que não pôde prever. Não pôde controlar, não pôde manter, mas que nunca, jamais pôde esquecer. Esse homem, irmão, é quem você nasceu para ser. E quando você se tornar ele, você não perseguirá. Você não se explicará. Você não esperará. Porque você finalmente entenderá que nunca foi apenas um homem na vida dela. Você foi a porra da experiência inteira. A jornada para se tornar esse homem começa agora. Comente insubstituível. Se você se compromete hoje a parar de buscar validação e começar a construir seu próprio valor inabalável. Tópico 7. Torne-se o homem que ela não pode substituir. Homem que ela não pode substituir não é o que a amou mais.
Não é o que apareceu primeiro. Não é o que ficou durante todas as tempestades. Ele é aquele que ela nunca pôde compreender totalmente. Nunca pôde possuir totalmente. Nunca pôde decodificar totalmente. Ele é o homem que se movia pela vida com tal clareza, tal certeza, tal presença ancorada, que até mesmo o afeto dela era um convidado no mundo dele, não uma garantia. Ela não se lembra do homem que respondeu a todas as mensagens, que mudou sua agenda, que disse sim para tudo. Ela se lembra do homem que a olhou nos olhos e disse não sem se explicar. Ela se lembra do homem que se afastou sem raiva quando ela cruzou o limite dele. Ela se lembra daquele que a abraçou sem necessidade, a amou sem medo e a deixou ir sem implorar. Porque aquele homem estava completo sozinho. Não solitário, mas completo. Não procurando, mas escolhendo. E em um mundo cheio de homens que se curvam à vista das lágrimas dela, que perseguem ao primeiro sinal de afastamento, que dobram seus valores por uma chance de amor, ele foi o único que manteve a linha. Aquela linha, aquela fronteira invisível entre ele e o mundo, entre seus valores e as emoções dela, entre sua missão e a validação dela. Aquela linha o tornou insubstituível. Porque toda vez que ela tentava testá-lo, ela não encontrava raiva, nem resistência reativa, mas quietude, presença, um tipo de dignidade inabalável que a fazia questionar a si mesma, que a fazia respeitá-lo mesmo quando não concordava com ele, e esse respeito se transformou em desejo, porque o desejo não nasce no conforto, nasce na admiração, e ela estava admirada com o homem que não se perdeu por ela. Ele não tentou impressioná-la com grandes gestos. A própria existência dele era impressionante. Ele não decorou sua dor com charme para parecer mais palatável. Ele não abriu seu coração para os indignos. Ele vivia de forma simples, plena, sem pedir desculpas por ser quem era. Ele ia para a academia não por estética para agradá-la, mas porque a disciplina era seu modo de vida. Ele escrevia suas metas não para ser admirado, mas porque a estrutura dava direção ao seu espírito. Ele se construía não para aplausos, mas para alinhamento interior. E nesse alinhamento ela se viu desejando mais. Não mais do que ele lhe dava, mas mais do que ele representava. Ele se tornou um símbolo, não apenas de masculinidade, mas de autorrespeito. E toda vez que ela ia embora, ela voltava. Não porque ele pedia, não porque ele esperava, mas porque ela não conseguia substituir a sensação de estar perto de um homem que não precisava dela, que não implorava, que não perdia o sono tentando fazê-la ficar. Esse é o homem que você deve se tornar. O homem que está contente na solidão. O homem que constrói em silêncio e deixa o sucesso fazer o barulho. O homem que fala apenas quando suas palavras estão enraizadas na verdade, não no medo. O homem cuja presença é um presente, não uma oferta desesperada. Você pensa que o amor é sobre fazer mais. Não é. É sobre ser mais. Mais quieto, mais claro, mais inabalável. Ela pode substituir suas flores. Ela pode substituir seus jantares. Ela pode substituir seus elogios. Mas ela não pode substituir a sensação de estar na presença de um homem que sabe quem ele é, para onde está indo e que não será desviado de seu caminho. Isso é o que fica. Isso é o que perdura. Isso é o que a faz rolar por fotos antigas, reler mensagens antigas, sonhar com você quando está deitada ao lado de outra pessoa. Porque sua energia, seu quadro, sua essência, isso a marcou. E nenhum homem que vier depois de você, não importa quão barulhento ou disponível, ou rico ou charmoso, parecerá suficiente. Porque ela uma vez esteve ao lado de um homem que não dava nada que não quisesse dar, que aparecia apenas quando queria, que ia embora quando não era honrado. E esse tipo de homem não se encontra duas vezes. Então, construa-se implacavelmente. Guarde seu tempo como um reino. Recuse o acesso ao seu coração como se fosse terra sagrada. Seja lento para dar, rápido para sair quando desonrado, impossível de manipular. Seja calmo, mas nunca suave. Seja gentil, mas nunca fraco. Deixe sua força ser silenciosa e seus limites barulhentos. Deixe seu amor ser profundo, mas nunca gratuito.
E quando ela finalmente entender o que teve e perdeu, quando o barulho se dissipar e a emoção da novidade morrer, ela se lembrará do único homem que não pôde prever. Não pôde controlar, não pôde manter, mas que nunca, jamais pôde esquecer. Esse homem, irmão, é quem você nasceu para ser. E quando você se tornar ele, você não perseguirá. Você não se explicará. Você não esperará. Porque você finalmente entenderá que nunca foi apenas um homem na vida dela. Você foi a porra da experiência inteira. A jornada para se tornar esse homem começa agora. Comente insubstituível. Se você se compromete hoje a parar de buscar validação e começar a construir seu próprio valor inabalável.